7h37 em Goiânia, 7h37 de volta. Sagres Sinal Aberto aqui na Sagres 730, no rádio, na internet também com imagens no youtube.com/Sagres TV. Em contato conosco aqui em áudio e vídeo, o reitor da Universidade Federal de Goiás, Edivar Madureira Brasil. Reitor, obrigado pelo contato aqui com a Sagres nesta segunda-feira. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Sleide. É uma alegria estar com vocês aqui na Sagres mais uma vez. Bom, reitor, nesta semana aí, quarta-feira, né, deve acontecer uma assembleia para discutir sobre os cortes do governo federal no orçamento das universidades e a situação orçamentária da UFG. Esse corte para o Brasil inteiro é de 1 bilhão. Quanto deve ficar, pela proposta, né? A UFG deve ficar com menos quanto diante de um orçamento que já é deficitário, né, reitor? Qual é a situação nesse momento? Qual é o tamanho desse corte que vem lá do governo federal? Isso mesmo, Rubens. Parece que essa entrevista a gente já fez ela, né? Em 2019, em 2020, em 2018 já tinha essa dificuldade. A gente está revivendo, só que agora de forma mais drástica, porque nos anos anteriores nós falávamos de contingenciamento, né? De bloqueio de recursos esses que estavam no orçamento. O drama agora é o seguinte: o projeto de lei orçamentária anual que foi encaminhado pelo Executivo no ano passado e que está sendo discutido nesse momento no Congresso Nacional, ele traz esse 1 bilhão de cortes nas universidades. Aqui no caso da UFG, esses cortes chegam, se somados à assistência estudantil e os recursos de manutenção, que são todos os recursos de custeio, algo em torno de 16 milhões de reais a menos no orçamento da universidade. Isso é extremamente grave, né? Porque nós temos hoje já, nesse momento, Rubens e Leite, nós já estamos com alguns fornecedores com atraso. Pra você ter uma ideia, como o orçamento esse ano, além do corte, ele é dividido em duas peças, né? O orçamento que seria supostamente aprovado de imediato e um outro condicionado à regra de ouro. 40% aprovado de imediato e 60% dependendo de uma votação ainda ao longo do ano para a quebra da regra de ouro. Isso eu não estou falando dos 18% de corte ainda. Então hoje o governo libera 1/18 desses 40%, que não é o 40% do ano passado. Então a gente está recebendo por mês o equivalente a 2% do orçamento, né? E a gente basta fazer uma conta simples, né? Você dividir o ano em 12, sua despesa mensal é de 8,33% em relação à despesa do ano. Então está recebendo 25% do que era devido, né, à universidade por mês. Então isso não dá para pagar fornecedor e a gente começa a entrar em inadimplência já. Então nós vamos colocar essa situação para a comunidade universitária, além de diversos outros esclarecimentos, né? O distanciamento e a falta de atividades presenciais dificultam um pouco a informação da comunidade universitária. Então, realizaremos na quarta-feira uma assembleia com esse objetivo. Reitor, esses 25% que vocês estão recebendo do orçamento que deveriam estar recebendo, não dá para se ajustar a essa nova realidade sem aulas presenciais? De maneira nenhuma, Sleide. Para você ter uma ideia, nós já vínhamos no ano passado com um déficit orçamentário acumulado ao longo de 5 anos de aproximadamente 20% do orçamento. A gente fechava o ano mais ou menos com 2 meses e meio em aberto. Essa era a rotina que a gente estava sendo obrigado a suportar. Bom, com a pandemia, o que diminuiu de custos na universidade? Basicamente, porque a universidade não parou, a universidade está em plena atividade, vocês estão acompanhando aí, os laboratórios de pesquisa, tudo funcionando. A única coisa que não está funcionando são as aulas presenciais, cujo impacto, em termos de redução de orçamento, basicamente se dá na energia elétrica dos aparelhos de ar-condicionado.
e em alguns outros espaços que não são movimentação de pessoas. Além disso, uma certa economia em diárias e passagens. A gente estimou que o que se economiza de energia nesse período é em torno de 30% mais ou menos em relação ao que a gente gastava. Então, só que a tarifa sofreu algum reajuste e essa economia ficou muito pequena. Então, não tem folga pelo fato de não estar tendo aulas. O custo da universidade, com segurança, limpeza, toda a manutenção predial, essa despesa contínua, né? E todos os laboratórios praticamente funcionando a pleno vapor. Pós-graduação funcionando, nossa área de sistemas de TI, tudo funcionando. Então, a redução do custo, ela existe, né? Não vamos dizer que não. A gente deixou ano passado uma condição um pouquinho menos ruim do que nos anos anteriores, em função dessa economia, mas nada que nos dê possibilidade com 2%, né? 2% do orçamento de custeio fazer face às despesas de um mês de atividades. Reitor, entre as várias vezes, né, que a gente conversou sobre esse assunto, conforme o senhor mesmo disse aí no começo da entrevista, eu me lembro, acho que da última, que foi quando o governo estava enviando o projeto do orçamento para o Congresso Nacional. Agora o Congresso não votou, está atrasado, mas a comissão mista do orçamento começou a fazer as discussões e preparar os relatórios de área. Qual que é a abertura que as universidades conseguiram, se é que conseguiram, lá da comissão de orçamento? Olha, Sileide, a gente está trabalhando muito, inclusive eu como atual dirigente da Andifes, né, tem tido uma jornada muito intensa. Nós tivemos na quinta-feira passada uma reunião que eu considerei muito positiva com o relator setorial da educação, que é o deputado Zé Vitor, que é de Minas Gerais. Eu estive com ele junto com a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, a professora Sandra, e ele se mostrou extremamente sensível à situação das universidades e dos institutos federais. É claro que o relator de comissão ele não tem muita margem de manobra, mas ele se comprometeu a conversar com o relator geral do orçamento, que é o senador Márcio Bittar, lá do Acre, e também com a presidente da CMO, que é a deputada Flávia Arruda, aqui do DF. Mas, para além disso, nós estamos tentando uma conversa direta, tanto com a Flávia Arruda, quanto com o Márcio Bittar, e também com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado. Então, o movimento nosso é muito intenso e a gente percebe que houve eco nessa questão que nós estamos apresentando. Não sei o quanto nós vamos conseguir reverter, mas nós iremos trabalhar. E essa semana é crucial. Há a perspectiva de uma presença nossa da Andifes, do CONIF, que é o que congrega os reitores dos institutos federais, do CONSED, da Undime, numa reunião da Comissão Mista de Orçamento essa semana. Claro que virtual, já que o Congresso não está admitindo circulação de pessoas, mas a gente deve estar lá essa semana discutindo isso. Bom, qual que é a proposta que vocês vão tentar ver aprovada lá no Congresso Nacional? Eu sei que vocês gostariam de recuperar esse 1 bilhão que foi retirado do orçamento. É isso ou vocês admitem alguma perda? Olha, Sileide, a nossa pedida é 1 bilhão mais 200 milhões para fazer frente à nova realidade da Covid, né? Nós já começamos a voltar presencialmente, né? De forma cautelosa, cuidadosa, responsável. Num pico de pandemia igual esse, a gente recua, mas nós já estamos com muitas atividades presenciais. E as atividades presenciais nessa nova realidade, Sileide, ela é mais grave, ela custa mais limpeza, mais EPI. Nós estamos com os meninos em algumas faculdades aqui e o custo de EPI
quase que decuplicou em relação a antes da pandemia. Então, nós teremos impactos na nossa adequação de instalações, né, em função de ventilação. Então, a gente pediu 1 bilhão e apenas mais 200 milhões. Isso não é nada diante das perdas dos últimos 5 anos, mas compreendendo a situação do país, a situação fiscal, é isso. Agora, nós precisamos ter isso sob o risco de algumas universidades não terem condições de continuarem abertas por inadimplência. Mas é essa a situação. Com um impacto grave, Gileide, que a gente não pode deixar de relatar, na assistência estudantil. A assistência estudantil, o recurso também não atende todos os estudantes que precisam. 20%, 18% a menos na assistência estudantil significa estudante fora da universidade. E isso também a gente não quer que aconteça. Então, nesse 1 bilhão está incluído aí a recomposição do orçamento de assistência estudantil também. Reitor, desde o começo deste governo há uma indisposição política declarada, né, do governo federal, do Ministério da Educação com as instituições e universidades federais. A Andifes acredita que esse corte tem também essa consequência, ou vocês entendem que não, que o corte foi paritário em todas as áreas do governo? Bom, a gente examinando o orçamento da União, a gente vê que a educação sofreu um corte mais significativo. E o que é estranho, Gileide, é porque a gente chama atenção para o seguinte, né? Nós estamos sofrendo as consequências da emenda constitucional 95. É ela que está impactando os orçamentos aqui agora. E aí, quando se coloca a emenda constitucional, ela prevê que, pelo menos, a reposição da correção da moeda, ela seja colocada no orçamento. Quando você olha o orçamento do MEC como um todo, porque nós temos uma parte do orçamento que a gente não tem nenhum tipo de gerência sobre ele, que é o orçamento pessoal. E esse o governo não tem jeito de mexer, né? O professor defendeu o doutorado, ele vai ter um adicional, uma pessoa aposentou, uma reposição, ela tem um impacto. Então, quando você olha o orçamento do MEC como um todo, né, ou das universidades como um todo, o orçamento ele não sofre tantas perdas, mas não tem acréscimo. Então, o que está acontecendo? Para manter o orçamento, estão sendo diminuídos os recursos discricionários, que é esse que fazem a universidade continuar aberta. Isso acontece em outros ministérios. Bom, direto na sua pergunta, a situação já teve pior na época do ex-ministro. Hoje a relação, pelo menos, é respeitosa, há algum nível de diálogo, né? A gente tem notícias que o ministro está trabalhando para recompor esse 1 bilhão para as universidades, mas no centro do governo tem sim uma política onde educação e saúde são deixados um tanto de lado. Então, eu acredito, enquanto outros ministérios têm aumento de orçamento. Reitor, na semana passada o MEC recolheu um ofício em que determinava que se proibissem atividades políticas dentro da universidade, até punição para as pessoas que participassem delas. Isso depois de o próprio MEC ter enviado, né, um documento propondo isso. Esse episódio foi um episódio assim, fora da curva desse atual reitor, ou essa animosidade do MEC com a universidade, mesmo que em escala menor, ela ainda persiste? Olha, ela persiste em alguma medida, não tem dúvida. Agora, esse ofício, a Gileide, eu te digo, nós recebemos esse ofício aqui na UFG há algumas semanas. Antes desse novo ofício do MEC, nós aqui na UFG já engavetamos esse ofício. Ele não fazia o menor sentido diante de um acordo do Supremo Tribunal Federal, ainda no final de 2018, onde por 11-0
os ministros do Supremo garantiram a liberdade de expressão, o direito à manifestação dentro das universidades. Você que viveu aqui, você sabe que a universidade é isso. Isso acontece aqui de forma quase que natural. O dia que você colocar essa mordaça na universidade, a universidade termina, deixa de fazer sentido. Então, eu atribuo isso a um equívoco de um diretor lá, que não foi nem do secretário, tanto é que o secretário que assina o ofício desautorizando, mas não deixa de ter um valor simbólico e isso não deixa de incomodar as pessoas nas universidades se sentem inseguras com isso. O novo ofício, ele coloca as coisas numa situação melhor, mas a gente vê os ataques às universidades, como no caso da nomeação de reitores, tudo isso continua acontecendo. Então, é preciso que o governo respeite mais. As universidades que estão fazendo tanto pelo país devem ser tratadas com um pouquinho mais de justiça e de respeito. Com aqueles episódios lá de um acordo, né, que foi feito um TAC entre 2 professores da Universidade de Pelotas e o MEC, o senhor como reitor, o senhor se sente ameaçado, o senhor se sente de que alguma forma pode também ser vítima de um processo administrativo por crime, digamos assim, de opinião? Olha, diante inclusive dessa decisão do Supremo, eu acredito que não. Eu não conheço assim com detalhes, Cileide, a questão que envolveu os 2 professores. Agora, uma coisa é um fato, né, que a gente não pode desconhecer. A partir do momento que eles resolveram assinar um termo de ajustamento de conduta, eles abriram mão de fazer o enfrentamento no processo, que eu acho que, dependendo do que foi dito, se não houve ofensa pessoal, porque isso a gente tem que saber esse limite, né? A ofensa pessoal, o ataque pessoal, você pode questionar, você pode debater, criticar, mas se teve ofensa pessoal, os professores devem ter ponderado isso no momento de ajustar o TAC, porque, sem dúvida nenhuma, eles teriam espaço para defesa e contestação. Então, a partir do momento que assinaram um TAC, a gente fica falta um pouquinho de elementos para a gente discutir. Tranquilamente, não duvido que esse tipo de coisa aconteçam, mas a gente se pauta sempre aqui pelo cuidado, pela uma postura de respeito que nem sempre tem a contrapartida do outro lado, né? Como no caso do ex-ministro, que inclusive foi condenado a pagar uma multa agora, semana passada, não sei se você viu, multado em R$40 mil. Então, assim, a gente explica para o nosso ouvinte, reitor. Eu sei, mas eu acho que o nosso ouvinte não sabe. Explica para ele sobre essa decisão da Justiça da semana passada. Na semana passada, saiu uma decisão da Justiça multando o ex-ministro da Educação, o Weintraub, naquele episódio onde ele acusava as universidades de serem laboratórios de produção de drogas e plantações de maconha, isso e aquilo. Ele foi penalizado, né, porque ele disse uma coisa que ele não pôde provar. Então, eu acredito muito, Cileide, quando a gente está com a verdade do nosso lado, com a razão, não distorce os dados, as críticas, por mais duras que sejam, a gente precisa fazê-las e, é claro, mantidos os padrões da civilidade, né? Então, diante disso, eu fico tranquilo porque temos o devido cuidado no momento de fazer essas críticas. Rubens. Bom, é isso, reitor. Obrigado pela disponibilidade aqui mais uma vez de conversar sobre esse assunto. Só retomando aqui a agenda, então, nesta semana, né? Quarta-feira? Quarta-feira à tarde nós teremos essa reunião da Assembleia Universitária. E estamos lá, como vocês sabem, né? Só num esforço junto com a Prefeitura, num esforço hercúleo
para contratar profissionais de saúde para utilizar a estrutura do HC para ampliar os leitos. Por falar nisso, eu queria até atualizar, antes do senhor se despedir mesmo, eu sei que foi feito assinado o convênio na semana passada, são 100 vagas e a UFG vai dar a estrutura e a prefeitura vai contratar o pessoal, a equipe, é isso? Como que está e qual que é a previsão para esses novos leitos funcionarem? Sileide, é exatamente isso mesmo, são 50 leitos de UTI, 50 de enfermaria, com possibilidade de expansão, mas a questão é a contratação. A prefeitura fez um chamamento no sábado e no domingo, já recebeu vários médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, e à medida que esses profissionais forem sendo contratados, os leitos serão abertos gradativamente à medida que o pessoal chega. Então, é um esforço grande, nós temos que registrar que o número de profissionais de saúde disponíveis não é muito grande, então nós temos aí um processo que leva algum tempo, mas nossa expectativa é que já no início da semana os primeiros leitos sejam abertos. Aí significa, quando isso acontecer, quantas vagas a UFG terá exclusivas para Covid? Olha, Sileide, de UTI nós já temos 40, hoje serão mais 50, 90. E de enfermaria, mais 50. E eu não vou saber te precisar o número de vagas de enfermaria hoje, mas também temos uma quantidade significativa. E assim, a estrutura do hospital permite mais ampliação, mas aí voltamos na questão da disponibilidade de pessoal. Ok, Rubens. É isso, reitor. Obrigado, hein? Um abraço aí, boa semana, bom trabalho. Obrigado, boa semana para vocês também. Espero voltar aqui com notícias melhores. Tomara. Tomara. Obrigado, reitor da UFG, Universidade Federal de Goiás, Edvar Madureira Brasil, sobre cortes aí, né, para o orçamento das universidades, dos institutos federais de ensino. Destaques e a íntegra dessa conversa você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br.